O ser humano, sem fé em Jesus Cristo, não pode viver em paz com Deus. Então, o homem e a mulher precisam ouvir e responder ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto não, ele está separado de Deus, distante de Deus, em razão dos seus pecados. Mas, quando ele se volta para Deus, arrependido dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele tem os seus pecados justificados. E olha, existem 3 bênçãos maravilhosas para aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus, pela obra redentora realizada por Cristo Jesus. Quando o ser humano olha para Jesus e vê em Jesus o seu Salvador pessoal, entende que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-lo do pecado, da condenação do pecado. Quando ele recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é justificado dos seus pecados. E olha, os justificados pela fé têm 3 bênçãos maravilhosas, conforme nos afirma o texto que está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, os versículos 1 e 2. Vamos ver? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Graças a Deus, que bênçãos maravilhosas tem aqueles que são justificados pela fé. A primeira tem paz com Deus, olha só, antes em uma situação de inimizade para com Deus, em razão dos seus pecados, como nós já vimos. Estava distante, desprovido do auxílio de Deus, da ajuda de Deus, da companhia de Deus, separado de Deus pelos seus pecados. Mas os justificados pela fé têm paz com Deus, podem chegar até Deus, colocar diante de Deus os seus pedidos, as suas orações, podem ser ouvidos por Deus. É uma bênção muito grande que tem aqueles que são justificados pela fé. Tem Deus na vida. Que bênção, que maravilha, não é? Que bênção grandiosa tem aqueles que são justificados pela fé. E segundo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Que bênção, não é? Então, o crente em Jesus Cristo, aquele que foi justificado por Deus, mediante a sua fé em Jesus Cristo, na obra realizada por Jesus Cristo na cruz, ele tem entrada pela fé a essa graça, está em situação de graça, de favor diante de Deus, está recebendo a bênção de Deus, a força, o vigor, a força de Deus, a orientação de Deus, a companhia de Deus, recebe coisas boas de Deus que vão ajudá-lo, o crente, na sua caminhada de fé, tem entrada pela fé a esta graça, não é? E agora, olha, o crente em Jesus Cristo é filho de Deus, não é? Aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador são agora feitos filhos de Deus, são filhos de Deus, filhos amados de Deus. Olha que bênção, não é? Que graça maravilhosa, não é? Graças a Deus. Então, aqueles que são justificados pela fé têm entrada pela fé a esta graça, estão em situação de favor diante de Deus. Glórias a Deus, graças a Deus. E a terceira, que está em nosso texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual também temos entrada pela fé a esta graça. E agora, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glórias a Deus. Então o crente em Jesus Cristo, os justificados pela fé em Jesus Cristo, tem esperança da glória de Deus, tem esperança de um dia encontrar-se com Cristo, com Jesus Cristo, e seguir para o lar celestial, viver eternamente com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Viver agora com Jesus, ter Deus na vida agora, nesse momento presente, e no futuro vindouro, não é? No futuro escatológico, ter uma eternidade num lugar de delícias perpétuas, perene, que não acaba, não é? No lugar de gozo e de paz e de alegria, quando não há tristeza, nem motivo para choro, nem pranto, mas um lugar de alegria perpétua com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então, justificados pela fé, têm a esperança da glória de Deus, de um dia, quando partir deste mundo, não é? Vai morar no lar celestial, viver com Deus eternamente. Glórias a Deus, não é? Que bênção maravilhosa, que segurança tem o crente, não é? Então, o crente em Jesus Cristo, os justificados pela fé, tem paz com Deus, tem entrada pela fé a esta graça, situação de favor diante de Deus, de graça diante de Deus, e tem também a esperança da glória de Deus, glórias a Deus, de viver eternamente com Deus, a partir de agora, e por toda a eternidade. Glórias a Deus. São as bênçãos maravilhosas que tem aqueles que são justificados pela fé. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, nosso grande benfeitor. Glórias a Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, pelo teu grande amor, pelo teu infinito amor, em nos enviar, em nos dar o seu Filho amado, unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, para vir e morrer na cruz, para nos salvar, derramar o seu sangue inocente, para a nossa redenção, para o perdão dos nossos pecados. E agora, quando nós temos fé na obra redentora realizada por Jesus Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados. Oh, glórias a Deus! Nós temos essas bênçãos incomparáveis, temos paz com Deus, temos entrada pela fé a esta graça e temos a esperança da glória de Deus. Que bênçãos, bênçãos insuperáveis, glórias a Deus, que tem aqueles que recebem Jesus como seu Salvador pessoal, daqueles que têm fé na obra realizada por Jesus Cristo. Graças a Deus, glórias a Deus, na cruz Ele nos salvou para Deus, graças a Deus, louvado seja o teu nome, graças a Deus. Amém, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu sou Elias Martins de Oliveira e estou pastor na Igreja Metodista em Pirituba.